E aí, pessoal, no passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa carteirinha que eu chamei de carteirinha pop. Ela é super fininha, super compacta, mas ela cabe de tudo dentro dela. Aqui na frente tem esse bolsinho que tem um volume. Ele é muito fofinho esse bolsinho. Tem aqui um bolso em cima com zíper. O forrinho fica todo embutido. Tem todo esse acabamento de viés em volta. E aqui tem um bolsinho com visor. Você consegue ver quem tá te ligando, consegue mandar mensagem, consegue digitar. Só não consegue desbloquear o telefone com digital, tá? Mas ele tem, ó, um acabamento já embutido com o viés do zíper da frente. E assim, no decorrer do vídeo, parece muitos processos, você vai pensar, nossa, que difícil de fazer, mas não é. Ela é muito facinha e também dá pra fazer sem viés facilmente. Com essa alcinha aqui, ó, removível, que eu pendurei um charminho no cursor, mas aí fica a seu critério. E é uma peça super vendável, gente. Eu fiz a primeira pra presentear uma amiga. Várias pessoas vivem com ela, perguntou quem fez, onde ela comprou, e várias pessoas me procuraram e encomendaram dela, porque é uma peça que tem uma saída muito boa, e justamente por ser fininha, a pessoa poder sair na rua e levar só ela, dá pra levar às vezes um álcool em gel pequenininho aqui dentro, telefone, dinheiro, uma saída rápida, você pode levar só ela, ou pode tirar aqui a alça e jogá-la dentro da bolsa. E se você quiser, você também pode ampliar ela, colocar uma alça comprida e fazer uma bolsinha transversal. Então, vamos para o passo a passo. Então, para começar, clica no link aqui da descrição e baixe o seu molde. Se você não tiver impressora, não se preocupe, porque todas as medidas estão descritas no molde, tá? Para poder você conseguir desenhar o seu. E aqui embaixo tem um quadradinho de 2x2 que você mede aí depois de impresso para ter certeza que seu molde está em tamanho real. Todos os moldes são cortados na medida, tá? Com exceção do molde da abinha, que você vai cortar o tecido um pouquinho maior, porque nós vamos costurar em cima do risco. Mas tudo isso tá bem explicadinho no molde, então assim, mesmo que você não tenha impressora, baixa, para você ler todas as informações e não ficar com nenhuma dúvida. E aqui tá tudo que nós vamos precisar para fazer a carteirinha, ela tem um acabamento todo em viés, e eu vou dando várias dicas ao decorrer desse vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, já deixa seu comentário e assiste até o final, porque vai ter muita dica bacana nesse vídeo hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou colocar direito com direito do tecido de forro e o tecido de fora da abinha e vou costurar em cima do risco, deixando uma abertura aqui em cima para desvirar. Eu cortei em volta com a tesourinha de picote para facilitar na hora de desvirar e refilei deixando aqui em cima com mais tecido, né? Para facilitar o acabamento. Agora, nós vamos desvirar. Eu desvirei com o auxílio de um pincel, né? Fui empurrando as pontinhas ali. E agora, eu vou passar com ferro e vou rebater uma costura só nessa parte arredondada. Essa parte reta, que tá com a abertura, nós não vamos fechar agora. Depois de rebatido, ficou assim, tá? Parecendo um pastelzinho. Vamos reservar essa parte e pegar a parte do bolsinho. O bolso, ele tem um piquezinho aqui do lado. Então, nós vamos dobrar e passar uma costurinha com o pé de máquina nesses piques, tá? Nas 4 partes, nas 2 partes do corpo e nas 2 partes do forro. Depois de costurado, fica assim o bolso, fica com esse voluminho. Costurei aqui as 4 partes. Daí, eu vou pegar a parte que tem manta e vou virar ela assim, pra ficar mais fácil, tá? Pego a outra parte do bolsinho e coloco aqui, direito com direito. Eu vou unir as 2 costuras. A costurinha do forro com a costurinha do lado de fora. Bem certinho, assim. Pra ficar bem alinhadinho. E vou alfinetar.
Daí eu posso colocar o alfinete em toda a volta, se preferir. E aí, vamos passar uma costura, deixando uma abertura aqui em cima. Com o pezinho de máquina, retrocesso no início e no final, e deixo uma abertura aqui para desvirar. Depois de costurado, ficou assim. Eu cortei a parte arredondada com a tesoura de picote. Se você não tiver, você pode pegar uma tesourinha e ir dando piques assim, sem cortar a costura, para facilitar, tá? Na hora de desvirar. E tirei o excesso aqui das pontinhas. Agora, eu vou desvirar, passar no ferro para assentar tudo. Desvirei, passei, ficou assim. Agora, eu vou passar uma costura bem na bordinha aqui para rebater e fechar a abertura por onde a gente desvirou. Depois do bolsinho costurado, nós vamos dobrar ele ao meio e marcar o meio dele aqui, tá? Já rebati a costura, fechei a abertura. Pego o corpo, do topo para baixo eu meço 3 centímetros e marco o meio da peça. No caso aqui, ela tem 20 centímetros, 10 centímetros para cada lado. E aí, do meio para cá, eu marquei 5 centímetros e meio, do meio para cá, 5 centímetros e meio também. Daí, eu vou pegar o meinho aqui, dele que eu marquei com giz, tá bem clarinho, ó, está marcadinho aqui. Vou colocar aqui meio com meio. E vou alfinetar. Depois de alfinetar, eu vou pegar essa pontinha, ela tá passando um pouquinho da marcação que eu fiz. Eu vou trazer ela pra marcação, pra ela fazer esse pequeno voluminho aqui. É bem pouquinho, coisa assim, de meio centímetro, tá vendo? É bem pouquinho. E o mesmo aqui do outro lado. Vou trazer bem pouquinho pra cá. E vou alfinetar. Só para esse bolsinho não perder o volume dele, né? Se quiser, alfineta o restante da peça aqui. E vamos passar uma costura bem na bordinha aqui, ó. Pra poder fixar ele aqui. Nessas partes aqui de cima, reforça bem o retrocesso. E depois do bolsinho costurado, nós pegamos a abinha, mais ou menos 1 centímetro pra cima, não pode ser muito, senão depois atrapalha aqui, mas também não pode ser muito grudado aqui, tá? Você vai vir com mais ou menos 1 centímetro pra cima aqui, vai posicionar o bolsinho, a abinha, perdão, e vai passar uma costura bem na bordinha pra fixar, fazendo um retrocesso bem firme aqui no início e no final, e além de fixar, vai fechar essa abertura. Eu vou mostrar pra vocês na máquina. Depois de aplicado o bolsinho, fica assim. Já coloquei a etiqueta. Aqui ele fica com esse voluminho bem fofo. E agora nós vamos colocar o zíper na peça. Se você quiser fazer essa peça toda da forma tradicional, né? Colocando o zíper, passando a costura, desvirando depois, não tem problema. Você pode fazer. Eu só aconselho aumentar o molde 2 centímetros para cada lado. No caso, ao invés de 14 por 20, corta 16 por 22 para que você não perca tamanho. Aqui eu já deixei o forrinho já grudadinho na parte do corpo. E agora nós vamos pegar o zíper. Sempre que nós formos fazer qualquer peça, esse tipo de acabamento, que tem o terminalzinho do zíper aqui, você pega a sua medida do topo e diminui 3 centímetros. No caso, aqui tem 20, aqui tem 17 centímetros de zíper. Se você for ampliar e fazer com 25, por exemplo, você vai ter 22 centímetros de zíper, sempre diminuindo 3 centímetros. Daí, para um acabamento melhor, eu vou queimar aqui, para não correr risco, né, de desmanchar. Eu tô usando o zíper número 3. E aquela faixinha que eu dobrei como um viés, eu vou encaixar o meu zíper aqui, passar uma costurinha na bordinha, cortar, e o que eu cortar daqui, eu encaixo o outro lado do zíper e passo uma costura.
Depois de feito o acabamento do zíper, ele fica assim. Nós vamos reservar essa parte. E vamos pegar agora o plástico. Aqui eu tô usando o 0,30, mas pode ser o 0,15, 0,20, que você tiver acesso. Você vai pegar o plástico e na parte mais comprida aqui, você vai colocar um viés. É só dobrar o viés aqui, encaixar aqui no plástico e passar uma costura nessa bordinha aqui. Passei o viés aqui na parte de cima do plástico, ficou dessa forma. E já aproveitei aquela tirinha de passar meia argola, já passei uma costurinha de cada lado também. Agora, nós vamos, enfim, montar toda a carteira, toda a bolsinha, pra ficar com acabamento embutido. Daí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu zíper, vou alinhar aqui, dobrar o meio, e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, só pra marcar o meinho do meu zíper. Venho do lado avesso da peça, dobro ao meio. E faço uma marquinha aqui. Daí, eu vou colocar o meio do zíper com o meio da peça. Desse jeito. Pra que fique sobrando aqui dos lados o mesmo tanto, tá? Alinho aqui bem certinho, meio com meio. E vou passar uma costura bem na bordinha, só pra fixar esse zíper. Depois que eu fizer isso, eu vou vir com o viés desse jeito. Não precisa abrir essa bordinha aqui, tá? Faz com ele assim mesmo. Vou colocar aqui e vou passar uma costura com o pezinho de máquina. Costurado ficou dessa forma. Quando você estiver costurando, vai parando a costura e movendo o cursor, porque como o cursor é fixo, devido aos terminais, tem que ter um pouquinho mais de atenção nessa hora. Daí, aqui é só virar, levantar, né, o zíper pra frente e fazer a dobrinha do viés aqui, como se você estivesse realmente colocando, né? Cobrindo a costurinha que você fez com o próprio viés. Desse jeito. E passando uma costurinha aqui na borda pra segurar dessa maneira. Ele fica assim, dessa forma, por dentro, todo acabadinho, e por fora, com um detalhe em viés. Agora, antes de fazer o outro lado, tem um detalhezinho que eu acabei esquecendo de comentar. O bolsinho de zíper, bolsinho de plástico, nós vamos pegar ele, posicionar em cima do outro zíper aqui, e vamos passar uma costurinha aqui, ó, nessa partezinha aqui, como se eu estivesse rebatendo a costura do viés, mas pregando o plástico no zíper. Ficou assim, com o zíper aplicado aqui em cima. E agora, nós vamos pegar a outra parte, pelo avesso, e vamos repetir o que fizemos com essa aqui. Levanta o zíper assim, alinha aqui as laterais do corpo, posiciona em cima, passa uma costurinha de segurança, costura o viés e rebate pelo outro lado. Mas antes de rebater, tem o punho do gato para fazer o bolso de plástico. Ficou dessa forma. E agora, nós vamos aqui abrir, né, pra colocar o viés aqui, desse jeito. Jogar o viésinho pra cá, do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Só que aqui, na hora de rebater a costura, nós vamos posicionar o outro zíper. Vamos posicionar ele aqui, ó, sobrepor o zíper ali do acabamento, e a gente vai rebater essa costura
já prendendo esse zíper do outro lado da carteira, que vai ser o bolsinho porta-celular. Assim vai ficar uma costura só por dentro e vai ficar todo bem acabado, com o acabamento todo embutido. Passei a costura, prendi o bolso, já passei o cursor. E agora eu vou passar uma costurinha na bordinha para depois refilar o plástico. Se você não tiver o pezinho para poder passar por cima do plástico, você pode pegar um pouquinho de creme de cabelo, hidratante de preferência branco, tá? Para não manchar nada. Ou um pouquinho de detergente, óleo de máquina e passar aqui, bem pouquinho, só para ajudar o calcador a deslizar. Ou fazer aqui pelo avesso, tá? Fazer a costurinha e depois refilar. Ele vai ficando dessa forma, assim. Coloca os dois cursores fechando sempre pro mesmo lado. Ele fica assim, ó, o acabamentinho do zíper. Fica muito bonitinho. Depois de refilado, ficou assim. Aqui eu já prendi a minha meia argola com uma costurinha. Agora é só alinhar tudo aqui muito bem. Passar uma costurinha em toda a volta, se você preferir. E passar o viés, da seguinte maneira. Você pega o viés, coloca ele aqui em cima e dobra. Abraçando tudo aqui e faz a costurinha em toda a volta. Quando estiver chegando aqui no final, você vai fazer a mesma coisa. Com o viés que vai estar aqui, você vai dobrar e passar a costurinha para depois rebater. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, talvez você não consiga dar o retrocesso aqui dessa bordinha. Então, o que que você faz? Você posiciona o viés, dobra normalmente, começa a costurar mais ou menos daqui, dá uns 2 pontinhos para frente, levanta o calcador com a agulha para baixo, vira a peça, costura até lá, levanta novamente o calcador, vira a peça de novo e vem costurando. Porque assim, a sua costura vai ter passado ali 2 vezes, vai ficar bem firme e não corre risco de você quebrar a agulha. Porque na máquina doméstica, ela não vai puxar esse volume aqui para fazer retrocesso, tá? Então, você começa por aqui, vai e volta, e vai fazendo a costura e faz a mesma coisa do outro lado. Costura até aqui, volta e faz o retrocesso numa parte com menos volume de material. Prontinho aqui, eu costurei o viés. Eu tô considerando essa parte a minha frente, então eu comecei a botar o viés pela parte de trás. Só cuidado aqui pra não costurar isso aqui, não ir pra lá e você acabar costurando ou quebrando a agulha nessa parte. Agora, nós vamos virar todo o viés. Essa parte aqui, eu dobro ela pra trás, desse jeitinho assim, e dobro ela cobrindo a costura, desse jeito. Pra facilitar, você só cobre essa costurinha aqui, ó, que você fez a primeira costura, você só vai cobrir ela e vir rebatendo essa costura. Rebate em toda a volta e a peça vai estar pronta. É só colocar o seu botão. Depois de rebatido o viés, ela fica desse jeito, com o acabamento todo embutido e o bolsinho aqui atrás. Agora, nós só vamos fazer a alça. Eu vou colocar o mosquetão aqui dentro daquela tirinha de tecido. Vou unir as duas pontas, vou abrir elas aqui, unir, passar uma costura, depois eu vou voltar elas para a dobra original
e fazer uma costurinha. Depois de colocar a alça, ficou assim. Aqui eu coloquei o botão, pendurei um enfeitezinho aqui no cursor. E essa foi a peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, chama os seus amigos e amigas para assistir também. E se inscreve aqui nesse canal e também me siga lá nas redes sociais, que eu pretendo trazer muito mais vídeos e dicas para vocês. Até a próxima!